dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está? Naquela época, predominava uma expectativa de que algum personagem importante estava prestes a aparecer na Judéia. Os judeus aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, calculando o tempo mencionado por Daniel em seu capítulo 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eles sabiam que estava se aproximando o período em que o Messias apareceria, e supunham que esse personagem seria um príncipe secular, temporal, e esperavam que ele os libertasse da escravidão romana. Era natural que essa expectativa se espalhasse para outros países. Naquela época, muitos judeus viviam no Egito, em Roma e na Grécia. Muitos também tinham ido para os países orientais, e em todos os lugares levavam seus escritos sagrados e difundiam a expectativa de que alguma pessoa notável estava prestes a aparecer. Suetônio, um historiador romano, falando sobre esse boato, diz: Uma antiga e sólida persuasão prevalecia em todo o Oriente, de que os fados ou destinos haviam decretado que alguém sairia da Judéia e alcançaria ou conquistaria o Império Universal. Tácito, outro historiador romano, diz: Muitos estavam persuadidos de que estava contido nos antigos livros de seus sacerdotes que, naquele exato tempo, o Oriente deveria triunfar e que alguém deveria sair da Judéia e possuir o domínio. Joséfo e Filo, 2 historiadores judeus, também mencionam a mesma expectativa. O fato de que tal pessoa era esperada é claramente atestado. Sob essa expectativa, esses sábios vieram homenageá-lo e perguntaram ansiosamente onde ele havia nascido. Sua estrela. Entre os antigos, o aparecimento de uma nova estrela, ou cometa, era considerado um presságio de algum evento importante. Muitos desses aparecimentos são registrados pelos historiadores romanos no nascimento ou na morte de homens ilustres. Assim, eles dizem que na morte de Júlio César, um cometa apareceu nos céus e brilhou por 7 dias. Esses sábios também consideraram esse fato como uma evidência de que o tão esperado príncipe havia nascido. É possível que tenham sido levados a essa crença pela profecia de Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Não se sabe o que era essa estrela. Não devemos supor que fosse o que comumente entendemos por uma estrela. As estrelas são grandes corpos fixos nos céus, e é absurdo supor que uma delas tenha sido enviada para guiar os sábios. É muito mais provável que tenha sido uma aparição luminosa, como às vezes vemos passar pelo céu, que os sábios viram e que os direcionou a Jerusalém. É possível que se trate da mesma coisa mencionada em Lucas 2,9. A glória do Senhor o cercou de resplendor. Ou seja, uma grande luz apareceu brilhando ao redor deles. Essa luz provavelmente era visível de longe e foi vista pelos sábios. No Oriente. Isso não significa que eles viram a estrela a leste de onde estavam, mas que, quando estavam no Oriente, viram a tal estrela. Como essa estrela estava na direção de Jerusalém, ela devia estar a oeste dos magos. O texto poderia ser então traduzido como: Nós, estando no Oriente, vimos a sua estrela. É chamada de sua estrela porque eles supunham que ela indicava a hora e o local de seu nascimento, para adorá-lo. Isso não significa que eles vieram para prestar-lhe culto religioso ou para adorá-lo no sentido que damos a palavra hoje. Eles o consideravam o rei dos judeus, mas não há evidência de que supunham que ele fosse divino. Vieram para honrá-lo como um príncipe ou um rei, não como Deus. A palavra original não implica mais do que isso. Significa prostrar-se diante de outro, prostrar-se e prestar homenagem a outro. Esse era o modo pelo qual se prestava homenagem aos reis terrenos, e era o que eles desejavam prestar ao rei recém-nascido dos judeus. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ouvindo falar da vinda deles e da estrela e do desígnio ou do propósito da vinda desses sábios, perturbou-se. Herodes havia obtido o reino por meio de grandes crimes e grande derramamento de sangue. Por isso ficava facilmente alarmado com qualquer aparição extraordinária.
E o fato de essa estrela ter aparecido e de ter sido considerada como prova de que um rei dos judeus havia nascido, o assustou. Além disso, era uma expectativa generalizada a de que o Messias estava prestes a aparecer, e Herodes temia que seu reinado estivesse prestes a chegar ao fim. Por isso começou a se perguntar de que maneira poderia garantir sua própria segurança e a permanência de seu governo. Toda Jerusalém, o povo de Jerusalém, especialmente os amigos de Herodes. Havia muitos em Jerusalém para quem a vinda do Messias seria motivo de alegria, mas os amigos de Herodes, sem dúvida, ficaram alarmados com a chegada desse novo rei.